Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Esse aqui é o podcast Extermínio Iminente, um oferecimento Quinho Games, o maior canal gamer do momento, o apoio Flow Podcast e UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Muito prazer, me chamo Raimundo Paulo. Muito prazer, Matheus Ribeiro. Muito prazer, Isaías Gabriel. Hoje, no episódio 269, nós iremos falar sobre catástrofes globais. Iremos abordar quais são os tipos e também quais são os impactos na vida real. Então, hoje nós estamos nós três aqui conversando, eu, Raimundo, Isaías e a Irid. O que nós vamos começar sobre catástrofes? Eu começando, né? Existem três tipos. Nós temos os naturais, temos os artificiais, por exemplo, que são causados pelos humanos. E também existem os tecnológicos, né? Porque o mundo de hoje a gente está o que? Na tecnologia, a gente envolvendo na engenharia, a gente que vai fazer engenharia. Isso a gente tem que prestar muita atenção, porque tem aquele bagulho de descarte de materiais, né? Por exemplo, da galera que vai fazer aeroespacial, tem que ter aquele quesito, né? Porque, tipo, para cada engenharia tem algum tipo de descarte de material no meio ambiente. Por exemplo, o cara que vai lá pro meio do mar trabalhar naquelas petrolíferas, tá ligado? Alguns metais caem no mar e fica lá meio que acabando com a vida como posso dizer, do biossistema dos animais. E da aeroespacial, quando algum dos foguetes ou qualquer satélite que lançamos lá na Terra ou na estratosfera ficam lá formando um lixo espacial que a qualquer momento pode vir um meteorito ou qualquer outra coisa acontecer no meio do espaço e trazer esse lixo espacial para o planeta, causando destruições em certas partes da natureza ou até mesmo a certas cidades, saca? Exatamente. Esse assunto ele é muito interessante, um assunto emergente, né? Desde aí os anos 60, aí, com os movimentos hipster lá nos Estados Unidos, que a gente tem visto crescer essa questão, esse debate sobre catástrofes globais. E aí, não somente isso, a gente vê também ao longo aí das décadas aí, vários acontecimentos que decorrem desses problemas. A gente aí tem as questões naturais, né? Que acaba que o ser humano não tem tanta relação direta, né? Mas indireta a gente sempre tem uma pontinha de culpa, como por exemplo o tsunami que teve lá no Japão, os terremotos que tem tido aí nessa virada de 2020 para frente, vários outros acontecimentos aí que vêm abalando aqui o planeta Terra e a sociedade. E quando a gente fala de catástrofes globais, muita gente só pensa nas naturais, mas não é bem assim não. Por exemplo, o aumento da temperatura do planeta, né, no caso, a questão do efeito estufa, tal, do aquecimento global, está causando derretimento nas calotas polares, elevando, né, o nível do mar e aumentando a frequência e intensidade de tempestades. E o que isso resulta, cara? Isso vai resultar muito em inundações devastadoras em áreas costeiras, né? E até mesmo em regiões antes consideradas seguras. São Luís aqui, por exemplo, né? Se acontecer esse aumento do nível do mar, São Luís é uma das primeiras que vai pro ralo, irmão. Porque, tipo assim, Nova York, a cidade de Veneza, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. A própria UFMA, né, cara? Já era. Com certeza, mano. Aí a gente vai vir aqui alagado, mano. Tipo, isso é muito preocupante porque a gente tem que já pensar em políticas sustentáveis, né? Porque isso, por exemplo, nas construções civis, pra galera que tá fazendo engenharia civil, vocês têm que pensar como é que vocês vão construir os prédios de vocês, tal. Vocês têm que pensar no planejamento carbono zero, né? Para ver se isso minimiza mais os impactos. E isso é que a gente tem que ter mais uma noção, né? Nós, e principalmente os engenheiros, certeza, a gente tem que ter mais uma noção sobre como a gente pode reduzir esses impactos. Na galera da computação, por exemplo, a gente utiliza muito essas questões de fabricação de componentes e tal, baterias, tá? Eu vi uma pesquisa, eu não me lembro muito bem, mas a vida útil de uma bateria são 10 anos. E aí, o que acontece? No mundo de hoje, a gente vive muito na questão do consumo exacerbado. Pô, com certeza. A gente tá com o iPhone, sei lá, qual é a linha que tá agora? iPhone 13? A 14 que tá chegando, alguma coisa assim. 13, eu acho que já tá encaminhando para o 15. Eu sou do time Samsung, eu não sei de iPhone, não. Eu também não sei essas paradas, não. Mas a gente que tá, por exemplo, tá no iPhone 14, eu acho, por aí, o que acontece?
a galera deixa tão essa ambição, pô, a questão da ambição, não sei o que tal, eu tô com iPhone 13, agora eu vou pro 14, agora eu vou pro 15, eu vou deixar de mudar pra ir pra um melhor, é muito mais a questão também de si, entendeu? O que isso acontece? Esse descarte de lixo eletrônico, né? Isso vai ocasionar também muita poluição, Com além da certeza. poluição, por exemplo, porque só o processo de resgate de bateria do celular, no caso da nafta, já é um processo totalmente desumano. Assim, as condições de trabalho são desumanas, A porque mineração dos a produtos. mineração, até porque, tipo assim, eles entram, na verdade, em contato com alguns elementos radioativos, e aí o que acontece? Eles vão entrando em contato, e isso pode meio que afetar a vida do trabalhador. Com certeza. Fora isso, a questão de descarte é um problema também pelo lado das empresas, né, cara? Celulares um pouco antigos, isso é comprovado já, por exemplo, algumas polêmicas que a Apple se envolveu, de ela estar ali limitando a capacidade de processamento de alguns iPhones mais antigos, para que eles tivessem uma bateria um pouco mais longínqua, né? Que estendesse a vida. Ou seja, de uma maneira ela estava deixando os iPhones mais lentos, com menor capacidade de processamento, o que acaba que também gera um incômodo ali na vida do cara, né? Porque ele tá vendo o iPhone dele mais lento, demorando para abrir, demora. Tá vendo ali o iPhone dele travando mais, tá mais lento. Então isso acaba ali que gera um incômodo na vida da pessoa e isso tudo é um problema, né? Tudo isso é uma problemática que a gente tem que ver aí, tanto o lado da empresa, né? Ver os pontos positivos ali, que ela tá acertando, o que ela tá errando, quanto o nosso ponto aí de vista como sociedade, né? Porque a gente acaba que muitas vezes demora para ver os problemas e você vai ver quando tá em nível global, em nível nacional, em nível continental. Às vezes ali esse problema se iniciou ali na poluição de um rio, ali numa barragem mal feita, entende? Numa mineração sem estar ali com a devida supervisão. Então acho que a gente aí como engenheiros, como pessoas que vai estar entrando aí nesse mercado tecnológico, nesse mercado de engenharia, a gente tem que ter uma visão mais apurada e ver antes dos problemas se tornarem maiores. A gente tem que procurar soluções para os problemas, principalmente quando eles estão pequenos. Tudo tem aquela questão, né, pô, de relacionamento com as empresas, aquele bagulho de concorrência. Sempre tem uma querendo lançar como posso dizer, um dispositivo melhor do que o outro. Por exemplo, eu vejo que a Apple lança um notebook com uma capacidade de 128 GB com 8 de RAM no notebook. A outra empresa, por exemplo, da Microsoft, Multilaser, olha isso e fala, pô, por que não lançar mais um notebook só com uma capacidade melhor? Vou lançar um com 12 de RAM com 200 de gigabyte. Isso meio que, como posso dizer, gera um desejo no cliente, já que às vezes ele precisa de um notebook melhor, um notebook mais rápido, fazendo com que ele não utilize totalmente o tempo que deveria utilizar de um notebook. Por exemplo, antigamente as pessoas compravam um Nokia e passavam 20, 30, quase vários anos com o Nokia delas. Funcionando, né? Ligando. Sim, pô, é um bagulho assim que eu fico, caraca. Enquanto hoje em dia a gente compra um Motorola e ele simplesmente vai pro lixo em 3 anos. 3 anos o bicho já não funciona mais direito. Irmãos, tipo assim, eu acho que nesse papo que a gente tá tendo agora, tudo, acho que na questão da catástrofes globais, tudo gira em volta da ambição. Por exemplo, catástrofes naturais, não tem nem o que dizer, né? Porque a Terra já passou por várias transformações naturais. Extinções em massa E tal. Isso, acho que até, não sei se é correto a gente dizer, mas até a Covid-19, eu acho que pode ter sido, não sei se a gente pode considerar um processo natural, porque, não sei se vocês já perceberam, tipo, em 1900 acho que no século XVIII, na época da doença que estava alastrando toda a Europa. Gripe espanhola, mas antes dessa. A peste negra, exatamente. A peste negra, depois veio a gripe espanhola, depois veio a Covid-19, achei até engraçado que tudo veio de 100 em 100 anos.
E é como se estivesse limpando tal É a teoria do caos, né, cara? Alguns teóricos abordam, né? Que o planeta Terra, de vez em quando, ele tem esses problemas aí gigantescos para poder o sistema se dar uma organizada ali, a chamada seleção, né, cara? A seleção das espécies. Umas vêm, outras vão, e aí a vida na Terra vai continuando. Tipo, essa pra mim é a parte natural. Acho que a parte que a gente pode dizer tecnológica, por exemplo, tudo que a gente tá falando aqui até agora, acho que gera muito da ambição. Por exemplo, a gente tem o Projeto Manhattan, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Os Estados Unidos, né, querendo ou não, queria mostrar que era uma potência global. Sim. E lançaram 2 bombas atômicas, entendeu? Isso foi uma catástrofe, assim, enorme, assim, que E assim, vidas, cara. lançaram 2 bombas na guerra, né? Fora os testes que tiveram. Vai até lançar o filme aí do Oppenheimer, né? Abordando todo o desenvolvimento desse projeto, que é muito interessante, cara. Tem um conto, não, eu creio que deve ser verídico, que falam que durante os períodos de testes que estavam tendo ali secretos ainda das bombas atômicas, se eu não me engano, a fábrica era da Kodak, estava tendo problema com os filmes de câmera. E aí acabava que eles estavam tendo assim uma taxa de problema nos filmes altíssimas, filme estragando, filme ficando com as imagens borradas. E aí depois de um tempo, né, depois que veio à tona toda essa questão da bomba atômica, eles interpretaram que era isso, né? Que era o treinamento aí que estavam tendo das bombas atômicas e que era isso que estava ocasionando e que era isso que estava gerando ali o problema na fabricação de câmeras, entende, cara? Então isso é algo muito sério. O próprio Oppenheimer, ele dá uma gravação que ele conta, que ele fala que quando ele viu a bomba atômica, né, ele se lembrou de uma passagem hindu, em que um dos deuses hindus, ele se transforma, né, numa versão mais poderosa de si, e ele fala assim: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Mano, ele se matou? O Oppenheimer? Cara, eu acho que não. Porque disseram que o criador da bomba atômica tinha se matado. Eu não sei, cara. Eu sei que Einstein, a equação que ele fez, né, toda a teoria da energia aí, toda essa questão da relatividade, deu uma base teórica muito forte para a produção da bomba atômica. Eu sei que ele em si ficou muito triste. Não só ele, o próprio Santos Dumont, cara. Ficou muito triste também quando viu os aviões sendo usados na Primeira Guerra Mundial. Ele ficou muito triste, entende? Então essa questão das catástrofes que a gente tem, não só globais, né? As catástrofes já num nível até mesmo menor, mas que ainda assim tem um impacto muito grande. A própria Chernobyl, cara, que foi um problema ali que foi negligência por cima de negligência. Eles poderiam ter muito bem evitado Cara, é muita coisa ali que poderia ter sido evitada. Teve os seus problemas ali de engenharia, né, no reator. Claro que toda máquina tem seus problemas. Só que, claro, se é uma máquina que tem alto risco, esse problema vai ser levado numa potência altíssima. E aí, cara, teve também um erro humano que também agravou muito. E as negligências do governo soviético ali, que acabou culminando em várias mortes, sejam de civis, sejam de pessoas que trabalharam ali na descontaminação do reator. Então, cara, catástrofe por cima de catástrofe. Além de afetar o habitat natural da Terra. Cara, e também não é só isso, né? Caso a galera não tivesse, como assim, estado de emergência para poder resolver o problema de Chernobyl, não só Chernobyl ia estar agora como uma área cheia de radiação, mas sim como toda a Europa. Com certeza. Além do mais, tem desenhos e filmes da cultura pop que retratam muito bem isso. Por exemplo, no filme de Hora de Aventura, que é um filme que se passa, como posso dizer, após a parte de uma guerra nuclear. Apocalíptico. Sim, uma guerra nuclear. Tanto que dá pra ver que vários lugares acabaram acabaram sendo destruídos e tendo que uma criação de novas espécies. Por exemplo, em Chernobyl, tem animais que não se pode comer por conta da radiação. Frutas. Sim, animais que nasceram com uma deficiência a mais, por exemplo, um cervo com uma cabeça pela metade, coisas assim, é uns bagulho assim estranhos, esquisito que acontece.
E o Isso, pior é que, tipo, se for parar pra pensar, a humanidade em si é como se fosse uma doença pro planeta. O planeta é um organismo gigante. Só que a raça humana, à medida que evolui, ela meio que acaba puxando uma força vital do planeta, porque é como se a gente fosse um parasita do planeta Terra. Porque toda vez que a raça humana procura evoluir, ela meio que suga algo do planeta. Tu transcendeu. Por exemplo, a sociedade em si, quando ela estava começando a se construir, a gente teve que usar da madeira. E a cada século que se passava, a gente usufruía cada vez mais da madeira. Porque, cara. E, mano, ele chapou legal. Cara, a gente, pô, tipo, aldeias, aí foi indo. Aí, hoje, por exemplo, a gente utiliza a madeira para muita coisa. Papel, casa, construção de brinquedos. Mano, vai chegar um momento que não vai ter mais madeira, papai. exato, cara. Tá É, madeira. a cada, a cada vez que a humanidade evolui, a próxima evolução chega mais rápido, né? Quanto mais evolui, mais rápido ela evolui. Isso é algo até meio contraditório, né? Parece até uma palavra assim que perde um pouco do sentido. Mas isso é fato, cara. Desde aí da. Todo ser vivo ele tem seu impacto no ambiente, né, cara? Ele tem ali seu lugar, mas um gafanhoto ali ele vai e come um galho, ele teve seu impacto ali naquela árvore. Aquela árvore ali foi ferida, entende? Então ali aquela árvore pode ali uma mosca e pousar ali naquele ferimento da árvore, ali na madeira exposta, e acabar gerando ali um problema de saúde para aquela árvore. Só que a grande questão da humanidade é que nós somos muitos e hoje em dia a nossa extração de coisas da natureza, de minérios, de matéria-prima, tá tão alta, tão rápida, que acaba que a própria natureza não tem como repor aquilo. Porque Sim. nada que a gente extrai, ela some, né? Aquela madeira, os nutrientes estão ali. Então, se a gente tivesse ali um descarte eficiente, o que aconteceria? Aqueles nutrientes daquela madeira iriam se decompor e voltar para a natureza como nutrientes. Só que o que acontece? Muito dessas coisas hoje em dia, em vez da gente, dos dois, ou reutilizar ou devolver para a natureza de alguma forma, são ali estocadas, entende? São ali colocadas de lado em lixões e acaba que a natureza ela não consegue repor e nem a gente dá essa oportunidade da natureza se reconstruir. Tão tal que, por exemplo, depois da catástrofe que teve da Vale aqui, Brumadinho? em Brumadinho, exatamente, Deixa eu acontecer de novo. elas estão começando mais a mudar o seu perfil, Exato. né? Depois dessa catástrofe, a Vale mudou totalmente essa questão da empresa deles. Eles estão querendo agora implementar carbono zero, né? Dos seus produtos também, das indústrias. Isso a gente tem que ter, é uma questão que tem que ter meio senso, Sim. não só as empresas, mas também os próprios indivíduos, né? Porque outro fato que acontece muito é o desmatamento da Amazônia. Tipo, aqui no Brasil, por exemplo. Lá fora, como é que eles enxergam a gente? Ah, não sei o que é Amazônia, Brasil é Amazônia, Brasil não sei o que é Floresta, carnaval. Floresta, Carnaval, Índio, Índio, Mimpagé. Pajé. E, tipo, a gente tem que ter querendo ou não, nós devemos ter uma posição melhor, ainda mais porque, tipo assim, o Brasil, ele é muito rico em recursos naturais, minerais, e Mano, se o Brasil quisesse ser uma superpotência mundial, ele tinha que seria, só dos Estados Unidos. com da certeza, Rússia. fácil. Mas é aquela questão que a gente tá falando aqui desde o início do podcast. Tudo, acho que pra mim, catástrofe Não só global, globais. não só globais, mas vários outros tipos, isso remete muito à ambição, à ganância do ser humano. O Com desejo. certeza. O desejo, tipo, de querer ser melhor e tal. Deixar também o ambiente de lado. Isso um dia vai acabar. A gente sabe disso. Um dia a água vai acabar, um dia tudo vai acabar, entendeu? Então, por que a gente não pode saber otimizar melhor, economizar melhor? Porque o que deve ser feito, né? A gente tem que fortalecer esse sistema de alerta sobre isso, né? Os planos de resposta de desastres que estão acontecendo, acordos que nunca estão sendo feitos, por exemplo, cumpridos, na verdade, Acordo de Paris, COP22, 27, Porque as pessoas pensam muito só em dar ideia, só falar sobre ela, mas nunca sobre realizar. Exato. Acaba que a gente pode acabar chegando no início do filme do Interestelar, um momento em que o planeta já está além do pedido de socorro, em que a vida humana vai ter que, de alguma forma, migrar para outro planeta. tipo, a gente
precisa entender sobre isso também, que a gente precisa investir em programas de educação ambiental para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e as práticas sustentáveis, né? As pessoas precisam entender que as ações individuais, como economizar água, energia, entendeu? Tipo, jogar o lixo no lixo, podem fazer uma grande diferença. Exatamente. E é isso aí, meu querido telespectador. Esse aqui foi o nosso podcast Extermínio Iminente, Extinção Iminente. Foi foda. Muito obrigado aqui aos meus companheiros aqui, Tamo junto. de Gabriel e Matheus. Valeu, Raimund. E muito obrigado a você que teve aqui seu tempo conosco aqui conversando e refletindo sobre a humanidade. Até a próxima. Valeu, galera. E muito obrigado. Chama.